amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O vídeo de hoje, abençoado masculino e feminino, baseado em Zohar Breshit 165a. O Sol, que é Zeir Anpin, e a Lua, que é Nukva, estão ligados como se fosse um só. E Jacó seguiu seu caminho, e anjos de Deus encontraram ele. Isso está em Gênesis 32:2. O Rabino Abba começou com o versículo: masculino e feminino ele os criou. Gênesis 5, versículo 2. Ele começa elogiando a Torá, dizendo: como muito nos convém olhar para as palavras da Torá, ai de todos os de coração duro e de olhos vendados, pois a Torá chama a eles: venha, coma do meu pão e beba do vinho que misturei. Provérbios 9, versículo 5. Quem é simples, deixe-o voltar aqui. Ela fala para ele que não tem compreensão. Provérbios 9, versículo 4. Mas não há ninguém para prestar atenção nela. Adão e Eva foram criados como um só corpo. Então venha e veja. O versículo sobre o homem e mulher contém mistérios profundos. Alude interiormente para os segredos da Torá e exteriormente para o significado claro das palavras. Pode ser entendido de qualquer maneira. Uma maneira de entender isso é que o Sol, que é o homem, ligou Zeir Anpin, e a Lua, a mulher, chamada Nukva, estão ligados como um, sobre o qual está escrito: ele criou-os juntamente unidos, e o Sol e a Lua pararam em sua habitação. Você encontra isso em Abacuque 3, versículo 11. Também se entende que Adão e Eva foram criados como um, uma vez que se uniram como um par para criar filhos. Eloquim os abençoou. Isso está em Gênesis 5, versículo 2. Isso ocorre porque a bênção habita apenas onde os homens e as mulheres estão fundando unidade juntas, ou seja, onde homem e mulher estão unidos. Venha e veja, Jacó saiu para ir em direção a Harã. Ele era solteiro. Está escrito: e ele implorou em um certo lugar. Você vai encontrar isso em Gênesis 28, versículo 11. Então ele teve uma resposta apenas em um sonho. Depois que ele foi casado e reunido com todas as tribos, os campos supernos o encontraram e suplicou-lhe, como está escrito: e anjos de Deus o encontraram ou entraram com ele. Agora eles vieram ao seu encontro. Primeiro está escrito: e ele implorou, em hebraico, vaifga, em um determinado lugar. Agora foi escrito: e os anjos de Deus imploraram, em hebraico, vaifge, vaifgeu, para ele, porque eles extraem a abundância divina do grande mar. A Sefirá de Malhut agora dependia de Jacó e das tribos que são seus filhos. Não foi a única diferença. No início ele viu os anjos à noite em um sonho. Agora ele os viu com os olhos durante o dia, como está escrito. E quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. Você encontra isso em Gênesis 32, versículo 2. Como ele os reconheceu como anjos de Deus, ele viu que eles eram os mesmos anjos que tinha visto em seu primeiro sonho, subindo e descendo a escada. Por isso, ele os chamou, dois campos, em hebraico, Mahanaim. Aqueles que foram vistos acima no sonho dele e abaixo fisicamente quando ele estava acordado. Porque eles foram agora revelados a ele
para implorá-lo, a Shekhinah veio até ele para morar na casa de Jacó, e ela esperou Benjamim nascer para fazer dela a casa com ele, como condizente com a casa de Jacó. E assim diz, e Jacó voltará e ficará quieto e em tranquilidade, e ninguém o assustará. Jeremias 46, 27. A bênção só repousa sobre onde homens e mulheres são encontrados. Isso significa que aqueles de nós que estão no momento sem parceiros físicos são defensores do céu. Não abençoado? Amaldiçoado? Não é isso que está acima que o Zohar detém. Sim, diante do nosso antepassado Jacó, que era casado, ele teve que se aproximar de Deus em oração. Depois de seu casamento, foi o mensageiro de Deus que se aproximou dele. Então, quando ele era solteiro, os mensageiros, os malachim, os anjos, não se aproximavam dele. Depois que ele se casou, aí sim os mensageiros de Deus é que se aproximavam dele. Ele não mais procurava os anjos, e sim os anjos procuravam ele. É preciso ser completamente holístico dentro de si mesmo, como o Zohar descreve, masculino e feminino em termos espirituais. Ou seja, para um ser humano estar completo, ele tem que ter um parceiro. Porque Deus criou Adão e Eva num só corpo, masculino e feminino. Então o homem deve se juntar a uma mulher para se tornar um todo. Ou seja, a diminuída presença e sua consorte, a presença divina. Assim também devemos procurar nos relacionar homem e mulher em analogia espiritual. É preciso ser individualizado, completamente holístico dentro de si mesmo. Porque se salvar a vida de uma pessoa é o valor de salvar o mundo todo. Também uma pessoa precisa integrar ambos, dar e receber qualidades. Shalom sem e shalom com, masculino e feminino, também fomos criados. E é nosso trabalho manter o equilíbrio e permanecer equilibrado. Com isso eu encerro o vídeo, e esse vídeo de hoje explicou a importância da união entre homem e mulher. Deus não criou ninguém para ficar sozinho. Deus criou homem e mulher para se completarem, para fazer companhia um ao outro. E assim como está explicado no texto de hoje, do Zohar, mesmo Jacó, um grande patriarca, não conseguia se relacionar direto com os anjos ou com Deus até quando se casou. Então, para nos tornarmos completos espiritualmente, temos que encontrar um parceiro ou uma parceira e nos casarmos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.